No nosso encontro de hoje, falaremos de duas das principais funções gerenciais: a organização e a direção, também conhecida como coordenação. A função organização, como o nome diz, ela organiza as atividades dentro da nossa APAE. Portanto, a função organização é a capacidade de nossa APAE para agrupar pessoas e recursos materiais, financeiros e humanos, definindo as atribuições de cada grupo, ou seja, de cada setor, suas responsabilidades, além de promover a sinergia entre as pessoas dentro do grupo e entre os grupos, de forma a que possamos atingir a missão estabelecida por nossa APAE. Por isso, cabe destacar os principais elementos dessa função gerencial dentro das nossas APAEs, que são o organograma, as normas, a normatização e a descrição dos cargos. O organograma representa graficamente a divisão do trabalho nas nossas APAEs, tanto no sentido horizontal, onde teremos as áreas de atuação, que, no nosso caso, podem ser educação, saúde, assistência social e a área administrativa, dependendo do tamanho da nossa APAE. Como também no sentido vertical, estabelecendo os níveis hierárquicos ou de direção, que, no nosso caso, pode ser a diretoria executiva, na pessoa do presidente, e uma diretora-geral, ou a diretoria executiva, na pessoa do presidente, e os gerentes de área de atuação, dependendo do porte da APAE. Quando falamos num organograma onde temos o presidente e uma diretora-geral, representa uma estrutura mais centralizada de gestão, onde a concentração de autoridade está com o presidente e ou com a diretora-geral. Quando optamos por uma estrutura onde temos a diretoria executiva e gerentes por área de atuação, temos uma estrutura mais descentralizada, permitindo que algumas decisões sejam tomadas pelos gerentes de cada área. Já normatizar é descrever como, quando e quem vai executar determinadas atividades e tarefas. Em geral, as normas são estabelecidas em regulamentos, manuais de procedimentos e fluxos de trabalho dentro da nossa APAE. Podemos citar como exemplo regulamentos internos de compra, normas financeiras, normas de recursos humanos, etc. O último elemento da função organização, que pensei ser interessante em destacar para vocês, é a descrição de cargos, que, na verdade, consiste numa relação de tarefas e dos requisitos necessários para quem possa desempenhá-la. O objetivo dessa descrição é estabelecer as responsabilidades de cada empregado e traçar o perfil necessário para a realização de cada tarefa dentro da APAE. Por fim, cabe salientar que, no que se refere à função organização, o grande desafio nas nossas APAEs
é buscar o equilíbrio entre a informalidade inerente às nossas APAES e que nos dá mais flexibilidade administrativa no nosso cotidiano, na nossa gestão cotidiana, com esta necessidade de se criar estruturas e normas dentro da nossa instituição. Temos que pensar em normas e estrutura que não acabe com essa informalidade que existe dentro das nossas instituições e que nos leva a uma flexibilidade muito grande e nos facilita atingir os nossos objetivos. Agora, vamos falar da função gerencial de direção, também conhecida como coordenação, devido ao fato deste elemento ser intrínseco a essa função. A direção é a capacidade de conduzir pessoas e motivá-las para executarem as ações sobre sua responsabilidade, para que consigamos, dentro da nossa APAE, atingir o nosso objetivo. Seus elementos principais são a coordenação, a liderança, a motivação e a tomada de decisão. Na APAE, a diretora-geral ou os gerentes de áreas de atuação devem identificar as atividades a serem realizadas, bem como quantas pessoas serão necessárias para realizar essas atividades, que recursos materiais, equipamentos, instalações necessitará e quanto de recursos financeiros será suficiente para que essa ação seja realizada no prazo definido. Essas atividades da diretora-geral ou do gerente se chama atividade de coordenação. Bem, e é por meio desta coordenação que é possível fazer isso, fazer essa definição de quantas pessoas, quantos recursos materiais e financeiros eu necessito, para que essa ação seja realizada, inclusive evitando a duplicidade de esforço, o conhecido como retrabalho. Podemos citar algumas medidas de coordenação na nossa APAE, que traria uma boa adequação dessa função. Seria uma adequada definição de equipe, ou seja, uma APAE que tem uma equipe bem definida, definindo-se as horas do psicólogo nas áreas de atuações que ele faz parte, a realização de reuniões semanais, que cada gerente ou que a diretora-geral realize reuniões semanais com os seus funcionários. Também reuniões semanais ou bimestrais ou mensais do grupo de gestão, seja do presidente com a diretora, seja da diretora com os gerentes, dependendo da estrutura que cada APAE tenha. E também a capacidade de identificar líderes em cada grupo para ser uma referência na coordenação. É importante, se eu sou um presidente de uma APAE, se eu sou uma diretora-geral, que eu identifique em cada grupo, por exemplo, no grupo da saúde, se eu tenho ali uma profissional que se destaca como liderança e talvez essa profissional seja a profissional indicada para coordenar o serviço, ou ser a minha referência naquele serviço. Bem, entretanto, para que um gestor possa exercer eficazmente esta função de direção, não basta que eu também pegue esta pessoa que eu identifiquei e dê o cargo de diretora-geral, dê o cargo de presidente, dê o cargo de gerente. Faz-se necessário que esta pessoa exerça a gestão com liderança,
isto é, com o reconhecimento dos seus subordinados, bem como de outros gestores de sua capacidade para exercer o cargo. Por isso que no elemento coordenação é importante definir essas lideranças, porque se os funcionários não identificarem naquela pessoa uma liderança, ou os seus pares, os outros gerentes, não identificarem naquela pessoa uma liderança, esta função de direção fica prejudicada. Então, a liderança é o processo no qual o gestor influencia os outros, os funcionários e os outros gerentes, a se comprometerem com a busca do mesmo objetivo. Paralelo a isso, também é função do gestor motivar os seus subordinados, motivar os seus funcionários na execução das atividades. Para isso, é fundamental que este gestor identifique as expectativas de cada um dos seus subordinados, estabelecendo uma relação individual com cada um, de maneira a criar uma relação mais satisfatória entre o funcionário e as suas atribuições, colocando ele para realizar atribuições compatíveis com suas expectativas. Não adianta a gente olhar para o funcionário, entender que ele tem expectativas maiores e colocar ele para realizar tarefas inferiores às suas expectativas. Ele não fará essa tarefa bem feita. Por fim, o elemento, no meu entendimento, mais importante da função de direção, que é a tomada de decisão. É o processo mais difícil de um gestor, porque ele vai ter que fazer escolhas com base nas informações existentes e de forma solitária. A tomada de decisão é uma tomada do gestor, da pessoa do gestor. Então é uma decisão muito solitária. A decisão nada mais é do que o processo de escolha entre diferentes alternativas para atingir um objetivo determinado. Este processo é o motor, é a mola mestre das APAES. Sem a decisão, nada funciona. Se os gestores de uma APAE não forem capazes de tomar as decisões necessárias, que temos que tomá-las todos os dias, esta APAE não funcionará. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse encontro. Um forte abraço e até o próximo encontro.